Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Itamar Albuquerque, você está no meu canal. Hoje para falar sobre um assunto muito importante e eu já quero pedir para você aqui deixar o seu joinha, deixar o seu like. Também não se esqueça de inscrever-se aqui no meu canal e também comentar. O teu comentário é muito importante, você pode dizer se gostou, se não gostou, pode dar dicas, sugestões. Tudo isso vale para mim, é muito importante. Esse canal aqui é um canal onde eu procuro simplificar os assuntos da Bíblia, os assuntos sobre a palavra do Senhor, para que todos tenham acesso a um conhecimento da palavra do Senhor de maneira simplificada. E hoje o assunto é a Septuaginta. Isso mesmo, fique comigo e acompanhe o vídeo de hoje que vai ser uma bênção para você. Olá, meus irmãos, o assunto então de hoje é a Septuaginta. O que é Septuaginta e por que nós sempre estamos falando da Septuaginta? Bom, a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego comum na época de Jesus, o grego koiné. Essa tradução foi realizada entre os séculos 3 e o século 1 antes de Cristo. A tradução foi realizada a pedido do rei do Egito na época, Ptolomeu II Filadelfo, que, para aumentar o acervo de sua biblioteca em Alexandria, solicitou então ao sumo sacerdote em Jerusalém que enviasse 72 sábios judeus para irem até o Egito e traduzirem a Bíblia hebraica, que existia só na língua hebraica, para o grego, né? O grego da época de Jesus, um grego comum, um grego como se fosse nos dias de hoje, o nosso inglês, que é uma língua praticamente mundial, o grego na época de Jesus tinha também essa mesma função. A palavra Septuaginta vem do latim e significa 70, ou a versão dos 70. Ainda existe uma outra definição, que é Interpretation Septuaginta Virolum, tradução dos 70 intérpretes, né? Bom, importante deixar claro isso. Isso porque, segundo a história, o rei Ptolomeu do Egito, ele então tinha enviado uma solicitação ao sumo sacerdote, como já disse, e solicitou que os sábios fossem ao Egito para realizar a tradução desses manuscritos hebraicos para o grego, com a finalidade de facilitar a compreensão do texto sagrado que havia só no hebraico, numa língua comum em que todos pudessem ter acesso. Porém, o trabalho se mostrou tão incrível, tão extraordinário, que em 72 dias apenas, os 72 sábios, 6 sábios de cada tribo de Israel, traduziram todo o Antigo Testamento, traduziram então a Torá, né, em 72 dias. E essas 72 traduções dos 72 sábios foram feitas de maneira individual, separado, mas quando juntadas as partes todas formavam uma harmonia do texto sagrado de maneira perfeita, mostrando inclusive uma ação de Deus nessa tradução que para nós hoje é muito importante. Aqui entra outra questão também muito importante, uma vez que quando falamos em Septuaginta não estamos falando apenas na Torá dos judeus, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, mas também em todo o Antigo Testamento como um todo, e até mesmo em outros livros, por exemplo, que são deuterocanônicos, livros apócrifos, que não estão na nossa Bíblia evangélica, mas que também podem ser considerados, porque foram traduzidos para o grego, da língua hebraica para o grego, então são considerados como Septuaginta. Em um sentido mais restrito, a expressão Septuaginta, ela se refere então a um grupo, né, uma família de escritos que formam esse grupo Septuaginta e tem até os dias de hoje esses manuscritos que veio sendo traduzido e veio sendo usado, né, por muitos estudiosos e sábios na área bíblica, no texto bíblico, e portanto hoje nós temos acesso a isso. A própria descoberta dos manuscritos de Qumran, no Mar Morto, ela nos dá uma prova de que a Septuaginta ela é incrível, porque foram descobertos ali alguns textos avulsos, mas também 4 livros que consideram a Septuaginta, né? Uma tradução do hebraico para o grego. A Septuaginta, por sua vez, também, ela foi muito utilizada
para algumas outras traduções, como por exemplo a tradução do eslavo eclesiástico, também a tradução das versões armênia, por exemplo, georgina, que eram versões que foram utilizadas durante muito tempo, né? Então é importante deixar isso bem claro, que a Septuaginta ela não é apenas um texto, não é apenas o Antigo Testamento, não é apenas a Torá, né, os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, não. Ela é um conjunto de textos que foram traduzidos do hebraico para o grego. A Septuaginta agora em uso no Novo Testamento. Será que os nossos pais na fé, os primeiros crentes lá do Novo Testamento, utilizaram a Septuaginta? Isso mesmo. Existem relatos de que, por exemplo, 350 citações do texto no Novo Testamento em referência ao Antigo Testamento, dessas 350, 300 dessas citações foram feitas a partir da Septuaginta. Como, por exemplo, nós temos um texto em que está em Mateus capítulo 4, verso 4, onde está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus referia-se à passagem de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, onde a expressão usada ali é boca do Senhor, enquanto a Septuaginta usa da boca de Deus. Ou seja, uma variante, uma pequena mudança, mas mostrando então que o texto utilizado pelo tradutor, pelo escritor, aliás, o texto utilizado por Mateus é o texto da Septuaginta. A Septuaginta, então, é um dos textos que nós utilizamos até os dias de hoje, porque as traduções que foram feitas, e talvez você esteja diante de uma Bíblia hoje traduzida a partir da Septuaginta. Existem outras versões, existem outras traduções a partir do hebraico, porém a Septuaginta é o que se utiliza normalmente na maioria das traduções. Isso é muito importante, portanto, toda vez que você ouvir falar a palavra Septuaginta, você já sabe que é a tradução do hebraico para o grego de muitos textos que são utilizados as suas traduções e versões até os dias de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de você inscrever-se aqui no meu canal, isso é muito importante. Você me ajuda, é gratuito. Deixa aqui também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça, aqui embaixo você pode também acessar o link para adquirir o meu e-book. Você adquirindo o meu e-book, você me ajuda a continuar pregando a palavra do Senhor. Deixe o seu comentário também, ele é muito importante, mesmo que você não tenha gostado, ou quem sabe você quer fazer uma sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo, eu vou ler com muito carinho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.